Nicolas Ferreira de Oliveira, nascido em 30 de maio de 1996, em Belo Horizonte, Minas Gerais, emergiu como uma figura proeminente na política brasileira contemporânea. Filho de Maria Ruth Ferreira de Oliveira e do pastor evangélico Edésio de Oliveira, Nicolas cresceu na favela da Cabana Pai Tomás, na região oeste de Belo Horizonte. Sua trajetória, marcada por uma ascensão meteórica, é repleta de curiosidades que revelam facetas pouco conhecidas de sua vida pessoal e carreira política. Nicolas formou-se em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC-MG. Durante o período universitário, destacou-se por sua atuação em movimentos estudantis de viés conservador, posicionando-se contra pautas progressistas que ganhavam espaço nas instituições de ensino superior. Sua oratória afiada e presença marcante em debates chamaram a atenção, pavimentando o caminho para sua entrada na política formal. Em 2020, aos 24 anos, Nicolas candidatou-se ao cargo de vereador em Belo Horizonte pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB. Surpreendendo analistas políticos, foi eleito com a segunda maior votação da cidade, obtendo quase 30 mil votos, ficando atrás apenas de Duda Salabert. Sua campanha foi fortemente impulsionada pelas redes sociais, onde já possuía uma base significativa de seguidores. Nicolas rapidamente se adaptou ao ambiente digital, utilizando plataformas como Instagram, YouTube e Twitter para disseminar suas ideias e interagir com o público. Sua abordagem direta e, por vezes, polêmica, conquistou uma legião de seguidores, especialmente entre os jovens. Atualmente, conta com milhões de seguidores, consolidando-se como um dos políticos mais influentes nas redes sociais no Brasil. A carreira de Nicolas não está isenta de controvérsias. Em 2020, após as eleições municipais, envolveu-se em uma polêmica ao se referir a Duda Salabert, primeira vereadora transeleita em Belo Horizonte, pelo gênero masculino, afirmando: "É isso que está na certidão." O episódio gerou ampla repercussão e debates sobre transfobia na política. Em outra ocasião, Nicolas foi criticado por questionar a eficácia do uso de máscaras durante a pandemia de Covid-19, posicionando-se contra medidas sanitárias adotadas por autoridades de saúde. Suas declarações geraram debates acalorados sobre liberdade individual e responsabilidade coletiva. Em 2022, Nicolas decidiu alçar voos mais altos, candidatando-se a deputado federal por Minas Gerais pelo Partido Liberal, PL. Sua campanha, novamente centrada nas redes sociais e em pautas conservadoras, foi avassaladora. Foi eleito com 1.492.047 votos, tornando-se o deputado federal mais votado do Brasil naquele pleito e o mais votado da história de Minas Gerais. Esse feito o colocou como o terceiro deputado federal mais votado na história do país, atrás apenas de Enéas Carneiro e Eduardo Bolsonaro. Nicolas se autodenomina cristão de direita, armamentista, defensor da família e é um fervoroso apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. Suas posições incluem a defesa do armamento civil, oposição a pautas progressistas como a ideologia de gênero e críticas ao movimento feminista. Ele também se posiciona contra a legalização das drogas e do aborto, alinhando-se às pautas conservadoras tradicionais. Em janeiro de 2023, Nicolas anunciou seu noivado com a modelo capixaba Lívia Bergamin Orletti. O casamento ocorreu em abril do mesmo ano, no interior do Espírito Santo, em uma cerimônia que contou com a presença de figuras proeminentes do cenário político conservador brasileiro. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi convidado para a cerimônia, evidenciando a proximidade entre os dois. A trajetória de Nicolas também é marcada por embates judiciais. Em abril de 2023, foi condenado a pagar uma indenização de R$80 mil por danos morais a Duda Salabert, decorrente do episódio de transfobia mencionado anteriormente. Além disso, enfrentou processos relacionados à disseminação de desinformação durante o período eleitoral, resultando em multas aplicadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Com uma carreira política ainda em ascensão, Nicolas Ferreira desponta como uma das principais lideranças da nova direita brasileira. Sua capacidade de mobilização nas redes sociais e a identificação com pautas conservadoras lhe conferem destaque no cenário político nacional. Observadores políticos acompanham de perto seus próximos passos, especulando sobre futuras candidaturas a cargos majoritários e seu papel na articulação de movimentos conservadores no país. Nicolas Ferreira é, sem dúvida, uma figura emblemática da política brasileira atual. Sua trajetória, marcada por conquistas eleitorais expressivas, polêmicas e uma forte presença digital,
reflete as transformações pelas quais o cenário político nacional tem passado nos últimos anos. Independentemente das opiniões que se possa ter sobre suas posições, é inegável que ele representa uma parcela significativa do eleitorado brasileiro, que se vê refletida em suas pautas e discursos. À medida que avança em sua carreira política, será interessante observar como Nicolas conciliará sua atuação parlamentar com a influência nas redes sociais e de que maneira buscará ampliar sua base de apoio, especialmente em um país tão diverso e plural como o Brasil. Seu percurso oferece insights valiosos sobre a ascensão de novas lideranças e o papel da comunicação digital na política contemporânea. Nicolas Ferreira continua a ser um dos políticos mais comentados do Brasil, tanto por seus apoiadores fervorosos quanto por seus críticos mais severos. Sua trajetória reflete a ascensão de um novo perfil de liderança política no país, altamente conectado às redes sociais, com forte apelo a pautas conservadoras e uma base fiel de seguidores que o enxergam como um defensor dos valores cristãos e da família tradicional. No entanto, sua atuação também desperta controvérsias e debates acalorados, consolidando sua imagem como uma das figuras mais polarizadoras da política nacional. Nicolas Ferreira consolidou-se como um dos principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e do bolsonarismo. Desde os tempos de vereador, ele se destacou por suas defesas intransigentes do governo Bolsonaro e de suas pautas, incluindo o combate à ideologia de gênero, a defesa da liberdade religiosa e o incentivo ao armamento da população. Seu alinhamento com Bolsonaro ficou ainda mais evidente durante a campanha presidencial de 2022, quando participou ativamente da mobilização de jovens conservadores nas redes sociais e em eventos de apoio ao então presidente. Além disso, Nicolas foi uma peça-chave na estratégia digital da direita, utilizando sua popularidade para disseminar mensagens e atrair eleitores para o bolsonarismo. Mesmo após a derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022, ele continuou a defendê-lo publicamente, criticando a atuação do governo Lula e as decisões do Supremo Tribunal Federal, que, segundo ele, limitam as liberdades individuais e a atuação da direita no Brasil. Em março de 2023, Nicolas protagonizou uma das maiores polêmicas de sua carreira ao discursar na Câmara dos Deputados durante o Dia Internacional da Mulher, usando uma peruca loira e se apresentando ironicamente como deputada Nicole. Seu objetivo era criticar a participação de pessoas trans no espaço feminino, mas a encenação gerou forte repercussão negativa. O caso provocou reações indignadas de diversos setores da sociedade, incluindo parlamentares da oposição, movimentos feministas e grupos de defesa dos direitos LGBTIA+. A deputada federal Érica Hilton, que é mulher trans, classificou a atitude como transfóbica e pediu providências contra Nicolas no Conselho de Ética da Câmara. Apesar das críticas, o episódio fortaleceu ainda mais sua base de apoio conservadora, que viu o ato como uma denúncia necessária contra o avanço da ideologia de gênero no Brasil. Nicolas Ferreira não se tornou o deputado federal mais votado do Brasil por acaso. Seu crescimento foi impulsionado por uma estratégia digital altamente eficaz, que combina marketing político agressivo, domínio das redes sociais e uma comunicação direta com seu público. Diferentemente de muitos políticos tradicionais, que ainda dependem de mídias convencionais para se promover, Nicolas utiliza plataformas como Instagram, TikTok e YouTube como ferramentas centrais de sua campanha e mandato. Um dos segredos de seu sucesso é a linguagem jovem e descomplicada, que ressoa com o público mais novo. Em vez de discursos longos e formais, ele aposta em vídeos curtos, memes e postagens provocativas, que geram grande engajamento e discussões. Essa abordagem o transformou em um dos principais influenciadores políticos do Brasil, alcançando milhões de visualizações em suas postagens diárias. Além disso, Nicolas investe na polarização como estratégia de crescimento. Suas falas costumam ser diretas e polêmicas, o que faz com que sejam amplamente compartilhadas, tanto por apoiadores quanto por opositores. Essa tática aumenta sua visibilidade e reforça seu nome na mídia, garantindo que ele esteja constantemente no centro dos debates políticos do país. Uma das características mais marcantes da atuação de Nicolas Ferreira é sua influência sobre os jovens. Diferente de muitos políticos que enfrentam dificuldades para conquistar esse público, ele conseguiu se posicionar como uma referência para a nova geração conservadora. Seu discurso direto, sua presença constante nas redes sociais e sua defesa de pautas que ressoam com os valores de muitos jovens cristãos e conservadores fazem dele um dos políticos mais seguidos do Brasil. Muitos de seus seguidores veem Nicolas como um representante de suas ideias e frustrações em relação à política tradicional. Para esses jovens, ele simboliza uma resistência contra o que chamam de domínio da esquerda em diversas esferas da sociedade, incluindo a educação, a cultura e a mídia.
O fenômeno de sua popularidade entre os jovens pode ser comparado a movimentos conservadores internacionais, como o que ocorreu nos Estados Unidos com a ascensão de Donald Trump. Assim como Trump conseguiu mobilizar uma nova onda de eleitores conservadores, Nicolas Ferreira vem desempenhando um papel semelhante no Brasil, despertando um interesse político entre jovens que antes se sentiam distantes do debate público. Diante de sua ascensão meteórica, muitas especulações surgem sobre os próximos passos de Nicolas Ferreira na política. Alguns analistas acreditam que ele possa se candidatar à prefeitura de Belo Horizonte em 2024, enquanto outros sugerem que ele pode disputar um cargo no Senado em 2026. Há também quem acredite que Nicolas Ferreira pode, no futuro, se tornar um candidato presidencial, representando a nova geração da direita brasileira. Seu desempenho eleitoral impressionante e sua forte base de apoio digital o colocam como um nome promissor para projetos políticos maiores. No entanto, para alcançar voos mais altos, ele precisará consolidar alianças, ampliar sua atuação para além das redes sociais e construir uma trajetória política mais robusta dentro do Congresso Nacional. Por outro lado, sua imagem polarizadora pode representar um desafio em disputas eleitorais mais amplas. Embora tenha um público fiel, ele também enfrenta forte rejeição de setores progressistas e da grande mídia, o que pode dificultar sua aceitação entre eleitores mais moderados. Independentemente das opiniões sobre sua atuação, é inegável que Nicolas Ferreira é um fenômeno político no Brasil. Ele representa a ascensão de uma nova direita, altamente conectada ao mundo digital e disposta a desafiar os paradigmas estabelecidos. Sua trajetória ilustra como a política contemporânea está cada vez mais influenciada pelas redes sociais, onde discursos inflamados e identidades políticas fortes se tornam diferenciais na disputa pelo poder. Seu futuro na política ainda é incerto, mas uma coisa é clara: Nicolas Ferreira veio para ficar. Seja como deputado, senador, prefeito ou, quem sabe, um dia candidato à presidência, sua presença continuará a ser uma força relevante na política brasileira pelos próximos anos. Seu desafio será manter sua relevância, expandir seu eleitorado e enfrentar os obstáculos que surgirão no caminho. Para seus apoiadores, ele é um símbolo de resistência conservadora. Para seus críticos, uma figura controversa que desafia os valores progressistas. Mas uma coisa é certa: Nicolas Ferreira seguirá sendo um dos nomes mais comentados e influentes da política nacional. Nicolas Ferreira se tornou um dos políticos mais comentados do Brasil nos últimos anos. Com um estilo direto, combativo e uma forte presença nas redes sociais, ele conquistou milhões de seguidores e, ao mesmo tempo, acumulou uma legião de críticos. Seu crescimento meteórico no cenário político, saindo de um jovem vereador de Belo Horizonte para o deputado federal mais votado do Brasil, demonstra o impacto de sua estratégia e seu discurso. Mas o que realmente faz de Nicolas Ferreira uma figura tão influente? Além do carisma e da forma incisiva com que defende suas ideias, ele soube aproveitar como poucos o poder da internet para espalhar sua mensagem. Em um país onde a política tradicional muitas vezes se distancia do público jovem, ele conseguiu falar a língua dessa geração, criando conteúdos virais e interagindo diretamente com seus seguidores. Seu sucesso não é apenas fruto de sua ideologia ou de seus posicionamentos, mas também da forma estratégica com que construiu sua imagem pública. Ao longo de sua carreira, acumulou tanto admiradores quanto opositores fervorosos. Para seus apoiadores, ele representa uma voz firme contra o que chamam de domínio da esquerda na política e na cultura. Para seus críticos, ele simboliza o avanço de um conservadorismo que, na visão deles, ameaça diversas conquistas sociais. Esse embate o mantém constantemente no centro dos debates nacionais, garantindo que seu nome esteja sempre em alta. Mas independentemente da visão que se tenha sobre ele, é inegável que Nicolas entendeu como poucos o jogo político na era digital. Seu domínio das redes sociais, seu apelo junto ao público evangélico e sua capacidade de gerar engajamento fazem dele um fenômeno político que dificilmente será esquecido nos próximos anos. Com apenas pouco mais de 20 anos, ele já ocupa um espaço que muitos políticos veteranos jamais conseguiram alcançar. O futuro de Nicolas ainda está sendo escrito, mas uma coisa é certa: ele não pretende sair de cena tão cedo. Com projetos políticos ambiciosos e uma base de apoio consolidada, é provável que ele continue crescendo na política nacional. Seja para disputar cargos mais altos ou para continuar como um dos principais porta-vozes da direita brasileira, seu nome deve continuar aparecendo nos noticiários por muito tempo. Se você gostou deste conteúdo e quer mais, deixe seu like e se inscreva no canal.
Isso nos ajuda a continuar trazendo informações detalhadas e interessantes para você. Até a próxima!